E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Marcos Mota, também conhecido como Marmota, também conhecido como Jojolândia. E vamos para mais um react semanal. Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo bizarro do meu amigo Fux. E também o vídeo mais famoso dele, pegou 82 mil visualizações, ó, parabéns, tá milionário agora. Mas por que será que esse vídeo pegou tanta visualização? Será que é porque ele é polêmico? Será que é porque ele é bizarro? Será que o vídeo é bom mesmo? O cara fala bem pra caramba? Eu acho que são as três coisas juntas. Então, vamos conferir aqui esse vídeo do spin-off bizarro da Jolene. E claro, já vamos deixar aqui o like no vídeo. Deixe seu like aqui no vídeo também, comenta aí se tá gostando dos reacts, o que você tá achando de tudo isso. E claro, assiste esse vídeo pra depois também comentar o que achou desse spin-off bizarro da Jolene. Será que é tão bizarro assim mesmo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu hype que é muito importante, se inscreva no canal e cogite se tornar um membro aqui do canal. Caso não queira se tornar um membro, mas também queira ajudar, tem o QR Code de Pix aí na tela, que se você tiver R$1, ou então menos, ou mais, né? Que, não, o Jojo quer faz bastante vídeo e tal, quero ajudar o cara, porque até agora eu não sou remunerado pelo YouTube. Cogite me ajudar, não custa nada, quer dizer, a não ser alguns centavos. Eu já fico extremamente agradecido com vocês. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Jojo é um mangá que inegavelmente ganhou um forte estereótipo. Seja por conta de sua extravagância e traço marcante, cheio de homens esbeltos e bombados, ou por conta de suas cenas esquisitas que viralizaram. Como o do Kakyoin ou a cena da cerca. E esse estereótipo varia entre Jojo ser só um anime esquisito, ou um bem menos legal, e até mesmo meio... Cara, quer impressionar qualquer pessoa, fala assim, bota pra assistir a parte 4, é a parte mais leve de Jojo. O primeiro episódio tem um fucking bulldog sendo mordido na cara. Enfim, tome cuidado pra quem você recomenda Jojo. preconceituoso que diz que Jojo é um anime de gay. Mas pelo lado positivo, isso não é algo que afetou a comunidade. Tanto que eles abraçaram o meme, e o termo que uma vez já foi usado para denegrir os fãs de Jojo, atualmente é usado com orgulho pelos fãs. Sendo esse o termo JojoFag, que caso tu não saiba, fag é uma gíria depreciativa da língua inglesa para se referir a homossexuais. Basicamente a mesma coisa que bicha ou viado aqui no Brasil. Mas... que inclusive eu acho bem ousado quem coloca no título, né, do vídeo, JojoFag. Porque eu tô com medo até de falar essa palavra e dar algum tipo de flag ou de monetizar aqui esse vídeo. O foco do vídeo não é falar sobre isso, mas sim falar sobre o incrível spin-off da Jolene. E o que é que esse spin-off tem a ver com esse início de vídeo? Simples. Preconceito. Pois basicamente, quando esse spin-off saiu, geral caiu matando e tecendo crítica, sem nem maioria usando um print desse painel. Falando que esse spin-off era basicamente um hentai, que ele era desrespeitoso, eu lembro que ele era disso. uma vergonha pra Jojo, pipipi, popopó, e que o Araki nunca deveria... Então, gente, é um mal da época também, né? Na época que Stone Ocean, né, a personagem da Jolene começou a ser popular, o anime começou a ser lançado, ainda era uma época ali, 2021, 2022, que a galera gritava meio que por qualquer coisa também, entendeu? Então, nossa, vão objetificar e sexualizar a Jolene, que ela era meio máscula e tal, e esse mangá, esse spin-off foi justamente isso, né? Eu nunca cheguei a ler esse spin-off, pra ser bem sincero com vocês, nunca me interessei, sempre vi como um eti desnecessário, né? E nessa época, se tem eti, as pessoas olhavam com mal olhado, entendeu? As pessoas não gostavam muito quando tinha eti, justamente por conta dessa objetificação da mulher, né? Hoje em dia acho que isso parou um pouco, os animes pararam de ter eti e da opinião popular também ser, se tem eti eu não vou assistir. Mas nessa época aí, há uns 4 anos atrás, total, a galera não queria assistir nada que tivesse eti, né? Que objetificasse a mulher. E acho até uma causa nobre, mas hoje em dia a gente já não é mais tanto assim como nessa época. ter aprovado uma coisa do tipo e sei lá o que, e não sei o que lá, mas não é bem assim. E é isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu já gostaria de contar com o seu like, comentário, inscrição no canal aí, e que, se possível, hypasse o vídeo, porque aqui no Jojolândia também, hein? Por aqui. E tendo dito isso, bora lá. Tendo sido escrito e ilustrado por Sho Emoto, autora do mangá Kemono Jihen, que, por sinal, é um mangá bem bom, com uma arte belíssima e um anime excelente. Maneiro mesmo. Eu recomendo tu dar uma olhada. Mas enfim, o spin-off da Jolene, intitulado Fujiko's Bizarre Woodless Window White Snake Miscalculation, porra, ou em português, A Bizarra Sabedoria Mundana da Fujiko, o erro de cálculo do White Snake, muito mais fácil, foi lançado oficialmente em 18 de dezembro de 2021, junto com o primeiro capítulo do spin-off do Ho. Eu detesto anime com nome grande, cara.
detesto. Lançou um anime novo aí agora, tá passando aí na tela provavelmente, que tem o pior nome de anime possível. E se tiver Imoto no meio, quem sabe sabe, eu passo longe. Corse com Josuke, o famoso demoníaco Hash Break. E bem, antes de dissertar Muito sobre bom o esse mangá spin-off em do si, Josuke. vamos dar uma conferida nesse one shot. O mangá se inicia contextualizando a trama, nos dizendo que a história se passa no período em que a Juline havia recuperado o disco do Jotaro e o Pucci estava enviando seus agentes para recuperá-lo. Coisa que já indica que a história se passa entre a luta da Marilyn Manson e a do Jumpin' Jack Flash. E moleque, é muito esquisito ver o Jotaro num traço que não seja o de Jojo. Horrível. Tipo, tem várias artes do Jotaro feitas por outros mangakas. E é sempre muito esquisito de se ver. Mas vale mencionar que aqui pelo menos ele Caraca, o realmente Jotaro tá parece ser um horrível nessa imagem, mano. Como é que pode? Como é que pode? quarentão. Então, fica um elogio. Na real, fica um elogio pra arte inteira desse one shot, que na moral é fenomenal. Eu adoro a forma que a Juline e as outras personagens são representadas aqui. É bonitinho o toque mesmo. feminino e meio fofo que esse mangá tem deixa elas charmosas de um jeito que sinceramente Jojo não consegue. Mas eu acho que é só porque o traço é mais fofo, diferente do de Jojo. Mas enfim, seguindo com a história, ainda nessa contextualização, nós temos uma nota que diz que em meio a esses enviados do Pucci, ele acabou cometendo um erro de cálculo tão grande que ele preferiu fingir que ele nunca ocorreu. E assim a história se inicia com a Juline achando um desenho no meio das coisas da Gwen, onde que com a Juline perguntando o que era aquilo, a Gwen acaba escondendo e falando para a Juline que aquilo não era nada, onde que com a Juline ficando curiosa de onde ela conseguiu, a Gwen diz que comprou de uma outra detenta que vendia artes pelo presídio. Coisa que deixou a Juline ainda mais interessada. Mas olha, eu vou ficar parando aqui o vídeo, tá, gente? Essa arte, ela consegue ilustrar bem, né, a personalidade, as características dos personagens de Jojo, né? E manter o traço da autora. Eu achei esse traço incrível. Ela realmente manda muito bem na arte. Mas nessa cena corta para o refeitório, onde a Juline comia junto da Hermes e da FF. Essa aqui também fofinha nesse traço. Bem fofinha. Cuti-cuti. Mas enfim, enquanto elas conversavam, elas acabam escutando uma gritaria vindo de outra mesa, onde que uma outra detenta gritava aos quatro ventos, falando que não aguentava mais esperar e pedia para outra garota se apressar. Essa que apenas falava de ter outras encomendas antes da dela e que ela teria que esperar a sua vez como todo mundo. Não adiantando ficar insistindo para que ela se apressasse. Hein? Mas, com ela... Ó, essa imagem aqui da Jolene, ela é meio suspeita, hein? Da Jolene a chorando. sua vez como todo mundo, não adiantando ficar insistindo para que ela se apressasse. Mas, com ela pagando um extra, a detenta diz que ia começar de imediato o pedido dela. E nessa, voltando para a mesa da Juline, nós vemos a Hermes comentando sobre aquela garota, falando que ela se chamava Fujiko e que ela era uma artista amadora que vendia artes na prisão, coisa que aparentemente vendia muito bem. E enquanto ela falava isso, a própria Fujiko se levanta e vai até elas cumprimentando a Juline, e ia perguntando se ela gostaria de uma sketch rápida, comentando que ela ouviu dizer que a mesma havia sido pega por um guarda enquanto fazia aquilo em sua cela. Coisa que, para quem não se lembra... Eu acho o Kujo escrito com C horroroso. Eu não consigo escrever Jolene Kujo, C-U-J-O-H. Desculpa, posso escrever errado, mas eu não gosto. A Juline foi pega enquanto brincava de DJ no capítulo 1 de Stone Ocean. E isso obviamente deixa as meninas emburradas com aquela aproximação repentina da Fujiko. Mas, quebrando o clima de tensão que estava surgindo, a FF comenta ter entendido o que a Fujiko falou, dizendo que a Hermes havia falado para a Troy e que ela havia se lembrado vasculhando as memórias da mesma. Coisa que deixa a Juline bem chocada, por conta da Hermes ter espalhado aquilo. E a mesma até tenta se justificar, falando pra Juline entender o lado dela, já que na prisão era tudo tão entediante que faltava até mesmo assuntos para se conversar. Mas enquanto a Juline quase estrangulava a Hermes, a Fujiko as interrompe, dizendo que desenhar no artístico ficava por $100. Desenhar casais sairia por 200 e cada pessoa adicional na arte geraria um extra de 100 pratas. Mas que o valor poderia aumentar dependendo da sua... A commission absurda dentro da prisão, tá ligado? Eu fico bolado que eles conseguem dinheiro muito fácil nessa prisão, né, cara? Aqui no Brasil iam trocar por um maço de cigarro e uma latinha de cerveja. Complexidade, como no caso cachimbo de daquela crack. outra prisioneira que pediu por uma arte hentai do Homem-Aranha com Deadpool. Pera, cacete? Spider-Pool mencionado assim do nada? Tá bom, né? Bem, depois dela quebrar a confidencialidade de artista e cliente, ela revela que a sua especialidade artística era de shunga. Essa que era uma forma de arte japonesa Shunga. focada em atos libidinosos. Basicamente o hentai de 1000 anos atrás. Onde que depois disso ela começa a dissertar sobre o sexo estar representado na história humana desde o início, falando que o desejo sexual era uma das 3 principais necessidades humanas, junto com comer e dormir.
E assim, ela diz para Juline que como ela sendo uma pessoa aparentemente aberta sobre seus desejos, ela poderia gostar de seu trabalho. Onde que assim ela começa a fazer uma leitura corporal da mesma. Com ela tendo lábios fofos e flexíveis, isso acabava indicando uma sorte com os homens. Correto. Pescoço longo e esguio, secretamente uma pervertida. Correto novamente. E com os peitos, opa, a Juline interrompe, mas algo chama a atenção da mesma. E isso era um rabisco que ela estava fazendo da Juline. Coisa que a mesma Eu acho interessante esse timing cômico do Fux, cara. adora, mesmo que de acordo com a Hermes não era um desenho tão preciso, pois nele o busto dela estava maior e a cintura estava mais fina, coisa que claramente não foi de desagrado para a Juline, tanto que ela gostou do desenho ao ponto de comprá-lo, coisa que a FF questiona o porquê daquilo. E assim a Juline acaba elogiando honestamente o desenho, dizendo que apesar de ser algo desnecessário, sabia apreciar aquilo que você não precisa era um sinal de equilíbrio mental, sendo essa uma prova de que ela realmente precisava do desenho, coisa que realmente encantou a Fujiko, com ela ficando realmente grata por aquelas palavras. E assim, com elas saindo de lá, nós vemos o Pucci dizendo que elas finalmente fizeram contato. E assim a cena corta para as prisioneiras tendo aula de yoga com uma guarda, onde que a mesma explicava que aquilo, além de ser um bom exercício, servia para limpar a mente das mesmas e ajudar a reformá-las. E com isso, nós vemos a Julie nessa situação. Olha lá. E aqui É justamente a cena polêmica! Os fãs caíram de pau em cima dessa obra literária magnífica que é o spin-off da Jolene na prisão. Se bem que o mangá original também tá na prisão. Por conta desta cena. Olho na tela! Fãs julgam que cena de Jolene fere a imagem da personagem. Esse spin-off não pode ser lido por ninguém. Jogue fora, queimem. Até agora foi a única cena explícita, entre aspas, que o mangá teve, mas os fãs caíram de pau nesse frame aqui. vale mencionar que esse é o famoso painel que condenou a opinião pública com relação Obrigado, a esse one shot. Fux. E tudo isso por conta desse arregal aqui. Bem, eu acho que agora eu poderia estar falando sobre isso, dizendo que é pipipi, popopó, é sexualizado, desnecessário ou coisa do tipo. Mas eu vou deixar pra falar isso depois que eu apresentar o one shot inteira e ter apresentado todos os pontos da história. Então, já comenta aí o que tá achando do one shot e aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal. Curte, e claro, comenta e caso se seja inscreva. possível, também considere se virar membro. Enfim, com a Juline nessa situação, a guarda reclama por ela não estar na posição que ela mandou. Coisa que a Juline fala que não estava tendo forças para fazer a mesma. E com a guarda achando que era apenas corpo mole, ela mete um porradão na Juline na intenção de fazer ela obedecer. Mas ela apenas reagiu como uma masoquista pedindo para a guarda bater mais. Coisa que obviamente deixou não só a guarda, prisioneiras e a própria Juline bem confusas com aquilo. E assim, começou. A gente vê a mente da Juline, com ela se mostrando bem perdida, comentando que por algum motivo, desde o horário do almoço, ela estava com muito tesão. Onde que com essa sensação aumentando cada vez mais, ela começou a putaria e a lacração no desenho de criança. Aí, ó. Foco neles, foco neles. Acaba deduzindo que aquilo se tratava de um ataque de stand. Onde que com a cena cortando, nós vemos a Fujiko desenhando loucamente, totalmente inspirada pelos elogios sinceros que ela recebeu da Jolene. Onde que atrás dela, nós vemos o Pucci aparecendo e dando um plano maior sobre a mesma, dizendo que o nome completo dela era Fujiko Fujiyama, que ela tinha 24 anos e que era nascida no Japão, tá novo, mas né? que cresceu nos Estados Unidos. E que ela sempre foi apaixonada por desenhar, tanto que o motivo dela ter ido presa foi porque ela esfaqueou o senhorio do seu prédio após ele dizer na mais boa das intenções que ela deveria parar de desenhar para ir cursar uma faculdade. Assim nos revelando que ele havia implantado um disco de stand junto com um de memória. Mas coroa aí mereceu, mano. Ela esfaqueou esse coroa aí merecidamente, entendeu? Porra, a mina desenha bem, entendeu? Faz quadrinho. Estados Unidos, que é o país da oportunidade, não é? Pelo menos é o que me falaram aí. Então, porra, que velho babaca. Mereceu. Tomou facada e é isso. Nem todo mundo que toma facada é vítima. Com ordem para ela se interessar pela Juline. E o motivo dela ter sido escolhida foi por ela desenhar hentai. E isso combinava perfeitamente com o stand que ela recebeu, o Bad Romance. Muito seu legal. nome fazendo referência à famosa música da Lady Gaga. E o poder dessa stand era o de manipular as... E detalhe, eu nunca li isso aqui. E eu não sei se foi antes ou depois disso aqui. Eu não sei de que ano direito é esse mangá. Deve ser de 2022, se eu não me engano. Mas em algum momento da minha vida eu fiz um stand com esse exato nome e com aparência um pouco diferente, mas eu acho que eu gosto mais da aparência dele nesse mangá aqui.
emoções das pessoas que aceitassem o desenho da Fujiko, com ela podendo manipular os mesmos com base na forma que ela desenhasse a pessoa. E assim, após o Putin encher a própria bola falando que ele é imune aos efeitos daquele stand, nós vemos a Jolyne tentando resistir ao tesão, onde que com ela já estando agoniada, ela invoca o seu Stone Free, que aqui possui o seu design inicial do mangá, que apenas por curiosidade é o meu favorito, por conta dele ser mais robótico. Sim, eu gosto de mulheres robôs. Mas enfim, com ela ter invocado seu stand, ela utiliza para tentar distrair sua mente. E como você acha que ela fez isso? Simples. Ela se bate. Mas não funciona. Porque aqui a gente vê que ela era uma masoquista nata. Toma no cu, porra. A pose do Nika. Mas falando sério agora, na real é que por conta do poder do Bad Romance, a dor que era pra ela sentir acabou virando prazer. Coisa que era muito perigosa, já que ela tava quase perdendo totalmente o controle sobre si mesma. Mas, enquanto isso acontecia, o White Snake acaba percebendo algo estranho, pois ao analisar os desenhos da Fujiko, ele nota que ela havia parado de desenhar obscenidades e começado a fazer artes sacras com a Jolyne, coisa que deixa ele bastante encabulado e até mesmo puto, por conta dela estar representando a Jolyne de maneira semelhante à Virgem Maria e ao Arcanjo Miguel, coisa que para ele era inconcebível, e assim ele a impede de continuar com aquelas artes. E na moral, saca só essa página dupla. Fala pra mim que isso aqui não é muito foda. Quem não leu esse one shot perdeu muito. Mas bem, com isso a gente vê a Jolyne novamente fazendo yoga, e notamos que aqui ela estava completamente iluminada, quase que como uma representação do Buda ao atingir o Nirvana, até mesmo atraindo olhares admirados das outras detentas. E assim, nós vemos novamente o Pucci com o corpo desacordado da Fujiko, aí ó, ele putaria diz que foi aí, obrigado a remover o disco da mesma, por conta de que como a Jolyne foi levada ao ápice de seus desejos carnais e logo em seguida os negando, sendo consumida por emoções cientificadas, isso a estava levando ao mesmo nível de iluminação espiritual que o Buda havia atingido, coisa que caso fosse completada, ela teria alcançado um nível de poder espiritual jamais visto antes, coisa que por mais que fosse apenas uma hipótese, o Pucci preferia não arriscar. E assim o mangá termina, com Pucci apagando as memórias da Fujiko sobre esses eventos e decidindo fingir que aquilo nunca havia acontecido. E aqui a história finaliza com a Jolyne apenas se sentindo muito bem após passar pelos efeitos do stand. E agora vem a pergunta. Antes dele dar as conclusões finais dele, eu vou dizer isso aqui. Total pornsoft, não teve nada ali de muito indecente e tal, tô aqui brincando com vocês, mas não vi nada demais. As pessoas realmente reclamaram antes de ler essa obra. Eu achei, também não é a melhor coisa do mundo, mas facilmente seria um capítulo, 2 capítulos, né, um continuado do outro, de Stone Ocean, facilmente, tá ligado? Tipo, eu gostei do traço da autora, né, eu acho que todos os personagens estão dentro da sua personalidade, não teve desconstrução de personagem, como estavam falando, a Jolyne se manteve como ela sempre foi. Enfim, cara, eu acho que lacração aqui perdeu. A cultura woke chora nesse momento que a lacração perdeu nesse combate do spin-off da Jolyne. Cadê o hentai? Cadê? Nossa, sério, o tanto de merda que eu ouvi desse spin-off na época que ele saiu me encheu de nervos. Porque, tipo, ou a galera leu na má vontade, ou nem sequer leu sem uma anda de falar mal. Porque num one shot de 28 páginas, eu vi apenas 4 painéis suspeitos. Mas ainda assim sendo bem mais leves e menos apelativos do que coisas que aconteceram de fato durante a parte 6. Tipo, fala sério, ela fazer caras estando totalmente vestida é mais apelativo do que ela literalmente aparecer pelada, plantar bananeira e depois encarar uma rola? Sério? Tipo, quem julga esse one shot como conteúdo apelativo, ou tá querendo farmar, ou leu com um cu cheio de má vontade, porque não é possível. Ainda mais porque falam como se em Jojo essas coisas nunca ocorreram. Tipo, ai, é paia fazer piada sexual com a única mulher da obra, ela nunca foi sensualizada no mangá. Ó, vocês que são a favor da cultura woke, vocês têm essa aparência aí do Peixes, sem pescoço, com batom verde e cabelo doido. Sexo acusação com as personagens femininas. Vai tomar no cu, porra. Jojo nunca teve sexualização? A luta da Maria é puro fanservice e piada de cunho sexual a rodo. Sinceramente, a cena da cerca é muito mais explícita e apelativa do que tudo que aconteceu nesse one shot. E virem pra cima de mim com o argumento que aquilo foi uma cena cômica. Então isso faz o mesmo argumento valer pra esse one shot. E depois, reclamar que houve sexualização com a Jolyne no one shot é hipocrisia. Porque literalmente a primeira... Vamos lá. Eu acho que as cenas cômicas... o Avidol com o Joseph são cenas cômicas, enquanto o da Jolyne também seria... Se a gente for fazer uma comparação... Eu acho que as cenas da Jolyne, sim, ali, com aquela carinha, sabe, meio de arregal e tal... É sim fanservice, tá? Eu acho que a cena do Joseph com o Avidol é sim uma cena cômica, mas as cenas da Maria, né, que tem o poder lá de deixar o Avidol e o Joseph fazendo carícias...
ela sim possui um fanservice bem grande, principalmente no mangá. Porque o peito dela infla, ela fica com uns biquinhos de peito e tal. Então, assim, os dois são fanservice, tá? Tanto da Maria quanto o que aconteceu agora nesse spin-off aqui, tá bom? Agora, a cena do Avidol com o Joseph, isso é assim cômico, né? Apesar de que eu tenho um tesão incontrolável nessa cena. A aparição dela é ela falando que tava brincando de DJ e um guarda pegou ela no flagra. Sinceramente, se isso não é uma forma de sexualização, eu não sei o que é. Ainda mais porque nessa one shot as coisas são tão leves e tem um tom tão cômico que se você ficou de pau duro vendo isso, o esquisito aqui é você. Porque nessa one shot inteira não tem um único close apelativo nos peitos ou na bunda. Quer dizer que nesse momento tem alguém de pau duro vendo isso aqui, vendo meu vídeo? Aí não pode. Aí não pode. Da Juline. Ou sequer aparece uma personagem seminua. Então, se tu acha que essa one shot é igual um hentai, tu que deveria rever os seus conceitos, porque um painel dela fazendo uma cara suspeita qualificar 28 páginas como conteúdo pornográfico me faz ver muito mais da mentalidade errática da pessoa que fala isso do que do mangá em si. Onde que, novamente, diminuir essa one shot pra elevar a parte 6 é uma coisa de pau no cu, porque o Araki faz tanta coisa bizarra, sexualizada, que eu facilmente consigo imaginar esse arco dentro dos eventos da parte 6 e ainda ser mais leve do que outras coisas que ele fez. Eu digo, concordo. Se isso fosse feito pelo Araki, ninguém estaria falando absolutamente nada. Assim como não falaram do AC/DC invadir o banheiro da Lisa Lisa e das 1001 bizarrices com a Lucy Steel. Mas, sinceramente, eu acho melhor parar por aqui, porque eu acho que eu acabei realmente ficando puto gravando esse roteiro. Mas bem, se você concorda ou discorda de mim, comenta aí embaixo o que achou. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se quiser ver o finalzinho do vídeo, vocês que procurem esse vídeo aí. Eu já vi suficientemente bem. Já quero parar de gravar isso aqui. Mas vamos às minhas conclusões finais. Eu acho que o Fux, cara, foi total clínico aqui. A gente concordou em muita coisa meio que sem querer. Várias vezes que eu pausei, logo em seguida ele dava a opinião dele e eu, porra, pode crer, é isso aí mesmo e tal. Eu acho que esse spin-off não teve nada demais, é o puro suco do fanservice básico japonês, entendeu? Eu queria que tivesse rolado uns peitinhos, mais bundinha, uma calcinhazinha. Brincadeiras à parte, eu queria sim que esse mangá fosse mais bizarro pra gente olhar tipo, nossa! Que isso, gente? Estão estragando o Jojo. A Joline não agiria assim. Mas não, a pessoa que fez o spin-off, porra, fez com o maior carinho. Super encaixaria ali em qualquer capítulo de Jojo. Eu achei do caralho. Eu acho que, inclusive, deveria virar um OVA isso aí. Eu assistiria facilmente. Pô, imagina, 10 minutinhos ali, gostosinho, bonitinho. Pra, sei lá, treinar uma nova equipe de Jojo, da David Production e tal. Vai lá e, ó, 10 minutinhos. Lança como bônus de DVD, entendeu? Tipo... lança no YouTube direto, sei lá. Eu acho que valeria a pena, né? Comenta aí se você concorda comigo, se você discorda do Fux, se você se incomodou, né? Talvez você fala assim, pô, desculpa, mas eu ainda consigo me incomodar com isso aqui, eu achei muito pesado. Comenta aí. A minha opinião é contrária a essa. Mas é isso, gente. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.